Oi galera, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para mais uma aula. O assunto hoje é a Revolução Industrial, fazendo um complemento à aula que vocês assistiram na TV, né? Aqui nós vamos complementar o que foi dito lá na TV e fazer alguns exercícios, certo? Esse que é um dos grandes eventos que mudou o mundo ao longo da existência da humanidade, né? Existem várias revoluções na história da humanidade, mas acredito que as duas principais sejam essa, né? Revolução Neolítica, quando o homem aprendeu a praticar a agricultura e domesticar os animais, e séculos depois ele faz a Revolução Industrial, né? Hoje é muito fácil, quando você quer um produto, você vai à loja e lá tem um monte de produtos similares, né, para você escolher, mas nem sempre foi assim. Antes da industrialização, é tudo mais difícil, os produtos eram poucos e eram caros, né? A Revolução Industrial ela veio trazer esse benefício, né? Produtos mais acessíveis, porque como eles são feitos em série por máquinas, eles acabam ficando mais baratos. Mas nem tudo são flores, né? A Revolução Industrial não trouxe apenas coisa boa, né? Trouxe algumas coisas ruins também. A pior delas, a poluição do planeta, né? Não havia poluição, professor? Não havia a destruição do planeta antes da Revolução Industrial? Sim, havia. Havia a destruição do planeta já. Só que era vamos dizer assim, num ritmo mais lento, né? Com a introdução da máquina, aqui eu trouxe para vocês uma imagem, né? De uma máquina antiga. E com a introdução da máquina, esse processo de destruição ele foi acelerado, né? O homem, nos últimos 200 anos, ele destruiu o planeta muito mais do que nos outros milhares de anos antes da Revolução Industrial, certo? Separei para vocês um pequeno vídeo, né? Explicando melhor sobre a Revolução Industrial para complementar a aula da TV. Na volta nós iremos trabalhar algumas questões e também reforçar algumas coisas do que foi dito, certo? Tanto nesse vídeo como na aula na TV. Vamos ao vídeo. Opa, cheguei! Vamos para mais um Quer Que Desenhe Sensa Show de Maraduca! A pedido da Isadora Lima, vamos desenhar o que rolou na Revolução Industrial. Chega mais para o Quer Que Desenhe? Voltando para a Revolution, o pioneirismo inglês foi o principal motivo para a Inglaterra se transformar em grande potência mundial, a oficina do mundo. Dentre os motivos para tal pioneirismo está a invenção da máquina a vapor no Reino Unido, algo essencial para o boom industrial e marcará a primeira fase deste processo. Mas nada disso teria sido possível sem dois fatores fundamentais. O primeiro, a chegada da burguesia inglesa ao poder político no século XVII. Isso fez com que o Estado adotasse uma série de medidas que beneficiaram o desenvolvimento industrial. E o segundo, os ingleses terem passado séculos acumulando riquezas com as mais diversas atividades, tipo comércio internacional, tráfico de escravos, cercamento de terras e o corso, uma prática de roubo a navios de outros países, uma espécie de pirataria em nome do Estado, entendeu? Então, tudo isso rendeu um montão de capital que os ingleses investiram na indústria. Professor, e a mão de obra para a Revolução? De onde veio? Atenção para esse ponto tenso. A relação entre os dois polos da produção, trabalho versus capital, operários e burgueses. Já naquela época, a burguesia gozava de algumas vantagens, em parte devido às revoluções inglesas do século XVII, que nós falamos agorinha mesmo, que concederam poderes para a classe burguesa no parlamento, limitando até a participação da aristocracia e da realeza. A burguesia inglesa era a mais poderosa do mundo.
imperador, governando seu país ao contrário dos regimes aristocráticos do resto do continente. Para os operários era outra história, marcada por muita exploração. A classe operária surgia conjuntamente com as fábricas, graças ao cercamento de terras para a burguesia. Muitas famílias de camponeses foram expulsas, e foi esse êxodo rural que expandiu os latifúndios, trazendo a mão de obra necessária para encher as fábricas nas cidades. Porém, os trabalhadores das fábricas viviam em condições precárias, com uma alta carga horária, uma remuneração irrisória e ainda sem nenhum direito garantido por lei. Essa tensão entre classes gerou muita revolta, culminando em movimentos como o cartismo e o ludismo. Para quem tá achando complicado, respira fundo. Lembre-se que a qualquer momento você pode dar aquele pause esperto. Continuando, os luditas, como ato de protesto, invadiam as fábricas para destruir equipamentos. Por isso eram conhecidos como os quebradores de máquinas. Já os cartistas tentavam conseguir direitos através da política. Eram as cartas do povo. A expansão da Revolução Industrial se deu em 3 fases. Na primeira, em meados do século XVIII e início do século XIX, ela se estendeu da Inglaterra até a França, e o principal combustível era o carvão. Na segunda fase, já no final do século XIX, as máquinas se espalharam para o resto da Europa, Estados Unidos, Japão, sendo o principal combustível o petróleo. E começavam a usar os motores a combustão. Inclusive, o neocolonialismo ou imperialismo ou o domínio das potências capitalistas sobre regiões consideradas mais atrasadas do globo só foi possível com a ascensão econômica e militar trazida por essa fase da Revolução Industrial. E a independência desses países só começaria a acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, acredita? Na terceira e última fase, já no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, a Revolução se expande para outras regiões do mundo, trazendo tecnologias de massa ainda hoje presentes no nosso dia a dia. Aliás, muitas coisas presentes no nosso estilo de vida são consequências dessa revolução que começou lá na Inglaterra no século XVIII e nunca mais acabou, né? Ela tá aí até hoje. A grande importância da industrialização foi tornar os métodos de produção mais eficientes que os conhecidos na época. Passamos a produzir mais em menos tempo e com maior qualidade. As mercadorias ficaram mais baratas por estarem sendo produzidas mais rapidamente, o que também estimulou o consumo, abrindo portas para a onda de consumismo que começou a se estabelecer principalmente a partir da terceira fase da Revolução. Todo esse processo de revolução que a gente acabou de ver aumentou o quê? Aumentou o crescimento desordenado das cidades, assim como a poluição ambiental no mundo inteiro, ameaçando inclusive o futuro da vida na Terra. Tcharam! Mas isso é uma outra história que vai envolver ambientalistas, geógrafos, biólogos, beleza? Agora ficou mais fácil entender, né não? Pra quem ainda tá com dúvida, assiste de novo e de novo, quantas vezes você quiser. Ok, galera, de volta aqui. Vamos analisar aqui a primeira questão. Vamos trabalhar em forma de questão. Daquela forma que a gente já está acostumado. Você pausa o vídeo antes de me ver respondendo a atividade. Pausa o vídeo, tenta responder a questão e aí depois você vê como é que está o seu conhecimento. Thomas More, em sua obra Utopia, criou uma analogia. O que é uma analogia? É uma comparação, né? É quando você conta uma história para explicar algo para alguém. Você faz uma comparação com uma outra história, a gente chama de analogia. Para a sociedade de sua época. Nesta representação da sociedade, caracterizada pelo caos, ovelhas se alimentavam de seres humanos, explicitando desta forma um rompimento do equilíbrio social no século XVIII. Com base nos conhecimentos sobre as transformações históricas ocorridas nesse período, assinale a alternativa que apresenta corretamente a denominação da fase do sistema produtivo e a nação correspondente nesse processo. Ok, este escritor, ele escreve um livro, e no livro ele conta uma história de um homem quando ele chega numa certa ilha,
E aí alguém pergunta para ele de onde ele vem. Aí ele diz: eu venho de um lugar aonde as ovelhas devoram os homens, né? O que ele quer dizer com isso? Que contexto é esse? Do que ele está falando, né? Nós vimos tanto na aula lá na TV, como no vídeo, como, né, na parte que eu deixei, o resumo que eu deixei para vocês lá na plataforma, né? De uma coisa que aconteceu nesta época, né? As pessoas, elas foram expulsas de suas terras, elas foram expulsas de suas casas, porque os donos, os que se diziam donos daquelas terras, queriam aquelas terras para criar ovelhas. Porque esses homens, eles já criavam ovelhas. Só que com a chegada da máquina, a indústria ela começou a exigir muito mais matéria-prima. Professor, o que é matéria-prima? Matéria-prima é o produto do qual as coisas são feitas. Por exemplo, uma mesa. Uma mesa, ela leva a madeira e o ferro. Então, o ferro e a madeira são encontrados na natureza. Então, eles são a matéria-prima da construção da mesa, né? O ferro e a madeira. A madeira já é o produto pronto, mas antes tem que conseguir a matéria-prima. Então, nessa época, a Revolução Industrial ela começa com a produção de tecidos. Tecidos feitos de lã. Lã, você sabe, é tirada da ovelha. Então, quando esse tecido era feito manualmente, exigia-se uma certa quantidade de ovelhas, certo? Para produzir lã. A partir do momento que entra a máquina ela trabalha muito mais rápido do que uma pessoa. Então, passou-se a exigir muito mais ovelhas, porque queria muito mais lã. E como criar mais ovelhas? Expulsando as pessoas de suas casas. Daí o autor do livro dizer o seguinte: eu venho de um lugar aonde as ovelhas devoram os homens. Ou seja, as ovelhas elas passaram a ser muito mais importantes do que as pessoas. E as pessoas foram expulsas de sua casa. Ah, mas não tinha para onde ir, ia morrer de fome. Só que ninguém estava preocupado com isso, porque as pessoas estavam preocupadas era com as ovelhas, certo? Então, esse evento, ele ficou conhecido como cercamento. Como assim, professor? Porque o dono da terra cercava aquela terra e dizia: vocês têm que ir embora. Essa terra é minha. Eu a estou cercando. Eu não quero mais vocês aqui. E nós vamos para onde? Problema de vocês. Vão para onde vocês acharem melhor. Só que nas minhas terras eu não quero mais vocês, porque eu preciso criar ovelhas. Esse movimento ficou conhecido como cercamento. Então vamos aqui. É a plantation na Alemanha, é a domínio na Itália, servidão em Portugal, corvéia na França ou os cercamentos na Inglaterra? O texto, a analogia que o autor Thomas está fazendo é aos cercamentos na Inglaterra. E o que é os cercamentos, não esquece. Esse é ponto-chave para você entender a Revolução Industrial. É o cercamento. O que é o cercamento que aconteceu na Inglaterra? A expulsão das pessoas. As pessoas foram expulsas de suas terras, né? Porque os grandes produtores de ovelha queriam mais terras para produzir mais ovelhas, para produzir mais lã, para abastecer a indústria. Daí Thomas More dizer: eu venho de uma terra. É como se ele estivesse dizendo assim, gente: eu venho de uma terra onde as ovelhas elas são muito mais importantes do que pessoas, né? Só como ele está fazendo uma analogia, ele é bem irônico na sua fala. Ele diz: eu venho de uma terra onde as ovelhas se alimentam de homens, onde as ovelhas devoram os homens, né? Mas o que ele está querendo dizer é isso, que a ovelha na Inglaterra, nessa época, devido aos cercamentos, a ovelha se tornou muito mais importante do que as pessoas. Vamos aqui, um reforço, né? A Revolução Industrial foi a passagem da manufatura à indústria mecânica, que gerou mudanças na área tecnológica, provocando um verdadeiro choque no processo produtivo, tanto na área econômica quanto na área social. Gente, na área econômica, como? Aqueles homens que já eram ricos, criadores de ovelhas, eles ficaram mais ricos ainda. E aquelas pessoas que já eram pobres, tinham apenas um pedaço de terra em que eles plantavam para garantir o seu sustento, esses ficaram mais pobres ainda do que já eram, né? Daí quando ele diz, houve mudança econômica e houve mudança social. A Revolução Industrial nasceu na Inglaterra. Ponto importante, não esquece.
Onde surgiu onde a Revolução Industrial deu seus primeiros passos? Na Inglaterra, certo? De lá se espalhou pelo mundo, inclusive chegou no Brasil. Lá no texto da plataforma tem lá falando sobre a Revolução Industrial no Brasil, mas ela começa lá na Inglaterra. A Revolução Industrial nasceu na Inglaterra na metade do século XVIII e expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX, certo? Outra questão. Em meados do século XVIII, James Watt patenteou na Inglaterra seu invento, sobre o qual escreveu a seu pai, né? O James escreveu ao pai. O negócio a que me dedico agora se tornou um grande sucesso. A máquina de fogo que eu inventei está funcionando e obtendo uma resposta muito melhor do que qualquer outra que tenha sido inventada até agora. A revolução histórica relacionada ao texto, a fonte primária, ele quer saber qual é a revolução que o texto está falando, qual foi a fonte primária de energia utilizada nessa tal máquina e a consequência ambiental do seu uso, são respectivamente. Vamos primeiro encontrar a revolução. Foi a Revolução Puritana? Não, a Revolução Puritana é outra coisa. Revolução Gloriosa também não tem nada a ver. Revolução Industrial, sim, letra C, Revolução Industrial. A primeira parte está correta, agora vamos à segunda. Gás natural, qual foi a energia utilizada na Revolução Industrial? Você viu lá na aula e no vídeo também. Qual foi a energia utilizada? Foi o gás natural? Não, de forma alguma. Então não é a letra C. Letra D, Revolução Industrial, ótimo. Carvão mineral, ótimo. As primeiras máquinas, você viu que elas funcionavam a vapor. E como era que esse vapor, se conseguia esse vapor? Aquecendo a água. E qual era o material que era usado para aquecer a água? O carvão mineral, né? Extraído das jazidas de carvão mineral da Inglaterra. E ele está perguntando qual é o nome da revolução, a energia que foi usada na primeira fase e o que provocou no meio ambiente, não é isso? Então, o aumento da poluição atmosférica. Então, gente, a letra D, Revolução Industrial, que a sua primeira fase, ela foi, vamos dizer assim, que tinha como força motriz o vapor, que era produzido com o carvão mineral, e o resultado disso, a queima do carvão. O carvão mineral é um dos maiores poluentes que nós temos no planeta, né? Petróleo e carvão mineral é que estão destruindo esse planeta, né? Então, carvão mineral e o aumento da poluição atmosférica. Ok. Mais reforço, mais informação. Características da Revolução Industrial. Primeiro, surgimento das fábricas. Hoje, para onde você se vira, tem uma fábrica, né? Aqui em Teresina não tem tantas fábricas assim, mas se a gente for para o sul do país, para onde você se virar, você vai ver uma fábrica. Mas nem sempre foi assim. As fábricas, elas surgiram na Revolução Industrial. E como nós vimos na aula e no vídeo, antes das fábricas, o que tinha eram pequenas oficinas onde o cidadão ele criava um ateliê para fazer roupa, ou uma oficina para fazer cerâmica, e por aí vai. Mas tudo muito pequeno. Num quarto da casa, o cidadão separava um quarto da casa e ali ele tinha, muitas vezes, 1 ou 2 funcionários. Às vezes os funcionários eram os próprios filhos, né? Então tudo muito pequeno. Mas aqui não. Com a Revolução Industrial, você vê aqui na imagem, né, esse galpão gigantesco com essas máquinas, certo? Produção em série. O que é uma produção em série? Olha, antigamente era assim, o cidadão ele ia fazer um prato, né? Vamos dizer que ele fosse fazer um prato de argila, né? E ele separava o barro e ele fazia aquele prato, depois queimava um prato de cada vez. Eu acho que você já deve ter visto em algum documentário como os pratos são feitos hoje. Eles são feitos aos milhares. As máquinas vão fazendo aos milhares. Isso é que a gente chama de produção em série. É quando um produto é feito aos milhares. Muitas unidades, milhares de unidades daquele produto. Isso é a produção em série. E o trabalho é assalariado. Antes não. Antes você fazia o produto era seu, ou você usava ou você vendia o produto, né? Hoje não. Hoje o cidadão ele produz algo, mas aquele algo não é dele, pertence ao patrão.
Ele não é dono daquele produto. Por exemplo, quem trabalha numa fábrica de carros é dono do carro? Lógico que não. O carro pertence ao dono da fábrica. Aquele trabalhador que trabalhou na produção do carro, o que ele vai receber no fim do mês é um salário pelo seu trabalho. Isso tudo é fruto da Revolução Industrial. Antes não, antes você era dono do produto, você vendia o produto e ficava com o dinheiro. Agora não, você produz, mas aquele produto que você produz não é seu, ele pertence ao dono da fábrica. O que você recebe é apenas um salário. Esse novo sistema industrial transformou as relações sociais e criou duas novas classes. Até então, esses dois nomes não existiam. Lá, durante a Idade Média, antes da Revolução Industrial, havia os senhores feudais, como nós já estudamos, os servos, os escravos, né, em um determinado momento. Mas essa palavra empresário, dono de uma empresa, dono de uma fábrica, e o operário, que é aquela pessoa que trabalha mediante o recebimento de um salário, isso não existia. Também é fruto da Revolução Industrial. Se por algum acaso alguém lhe perguntar, né, quais são as consequências da Revolução Industrial, dentre elas está o surgimento desses dois novos personagens, o empresário e o operário, né, o empregado, o trabalhador, né? Diz aqui, esse novo sistema industrial transformou as relações sociais e criou duas novas classes. Os empresários, que são conhecidos como capitalistas, são os proprietários dos capitais, dos prédios, das máquinas, das próprias matérias-primas e dos bens produzidos pelo trabalho. E tem os operários. Quem são os operários? Que serão conhecidos nesse cenário como proletários ou trabalhadores assalariados. Possuem apenas o que? A sua força de trabalho e vendem aos empresários para produzir mercadorias em troca de salário. Professor, e de onde foi que essas pessoas vieram? Como foi que esse empresário encontrou esses operários? Vocês lembram daquelas pessoas que foram expulsas dos cercamentos? Homens e mulheres e crianças que foram expulsas de suas terras para que se pudesse criar ovelhas? Eles não tiveram outra alternativa, eles fugiram para as cidades, foram tentar a vida nas cidades. Quando chegaram nas cidades, encontraram as fábricas. E eles chegam na cidade sem nada, sem dinheiro, sem bens materiais, sem nada. A única coisa que eles trazem consigo é a sua força de trabalho. E o que é que eles fazem para não morrer de fome? Vendem essa força de trabalho para um empresário. Continuando. Terceira questão, o acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obra e de recursos naturais e a força do puritanismo ajudaram a explicar o pioneirismo ou seja, pioneirismo, o que é ser pioneiro? Ser pioneiro é ser o primeiro a fazer uma coisa. A Revolução Industrial, ele está te perguntando assim, qual foi o país que foi o primeiro na Revolução Industrial? Das opções abaixo listadas, o país que melhor preenche o espaço acima é: qual desses países aqui foi o primeiro na Revolução Industrial? A Alemanha? Não. Na Holanda? Também não. Na Itália? Não. Espanha? Não. Onde a Revolução Industrial nasceu? Na Inglaterra. Muito bem. Quarta questão. O novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial no século XVIII caracterizou-se pela... Ou seja, está pedindo uma característica da Revolução Industrial. Implantação da indústria doméstica rural em substituição às oficinas? Nada a ver, né, gente? Realização da produção em grandes unidades fabris e intensa divisão do trabalho? Essa está parecendo a correta, mas vamos continuar. Mecanização da produção agrícola, consequente fixação do homem na terra? Essa aqui você já sabe que não é, porque o homem foi expulso da terra com os cercamentos. Facilidade na compra de máquinas pelos artesãos que conseguiram financiamento para isso? Gente, nós vimos que os trabalhadores, os antigos artesãos, que agora são os operários, eles não têm nada. A única coisa que eles têm é a sua força de trabalho. Então, como foi que eles arrumaram dinheiro para comprar máquina? Nada a ver essa aqui, né? Preocupação em aumentar a produção, respeitando-se o limite da força física do trabalhador. Você acha que naquela época se respeitava a força física do trabalhador?
Claro que não, como nós vimos lá no vídeo, jornadas de trabalho de 16 horas. Você faz ideia o que é uma pessoa trabalhar 16 horas por dia, certo? Então a letra E não é a letra B. Realização de produção em grandes unidades fabris e a intensa divisão do trabalho, ok? Uma questão. O século XIX foi um momento repleto de invenções em vários campos do saber. Dentre elas, podemos destacar o rádio, o telefone e a televisão? Não. O rádio, o telefone e a televisão, não. A locomotiva, sim. O automóvel e a vacina? Não, não, não. Isso aqui já é o automóvel e a vacina é coisa bem mais nova, né? A fotografia, o cinema e a eletricidade, gostei dessa letra C. O para-raios, a calculadora e o telégrafo, não, vamos ficar com a letra C, né? A fotografia, o cinema e a eletricidade, né? Isso são esses os elementos de tecnologias que são inventadas nesta época, certo? Ok, galera, ficamos por aqui, né? Vão lá na plataforma, já a tarefa já está lá, juntamente com o texto. Vejam os vídeos, assistam a aula da TV, assistam o meu vídeo e façam as tarefas, ok? Tenham todos uma boa tarde e até a próxima.